Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um VicoCast, o podcast da Vicofarma. Eu sou Alexandre Macedo, sou diretor executivo da Vicofarma e hoje a gente está começando mais um episódio, trazendo aqui convidados para te esclarecer, te trazer informação segura e de qualidade sobre assuntos bem interessantes. Não esquece de curtir e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que tem que assistir esses assuntos. Hoje a gente está recebendo aqui a nutricionista Isabelle Brito e o profissional de educação física, o Cleiton Viana, e a gente vai conversar sobre um monte de assunto interessante, sobre ganho de massa, perda de peso, sobre educação alimentar, plano alimentar, o que é certo, o que é errado. Tem muita informação na internet aí que não é segura, então a gente trouxe aqui esses dois profissionais para te trazer informação segura para você poder seguir aqui que a gente vai conversar. Então vem com a gente. Aproveita esse episódio aqui do VicoCast. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Cleiton Viana, Isabelle Brito, prazer receber vocês aqui. Prazer. Para conversar sobre esses assuntos que são de extrema importância, que é trazer mais qualidade, né? Através de uma nutrição adequada para o paciente, exercício físico na dose certa, na medida certa, de forma individualizada. E a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos bater papo aqui, conversar bastante. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigada, Lê. Obrigado, Alexandre. Satisfação poder estar participando e levando mais informação com muita clareza, né, Isa? Exato. A nutrição e a prática de exercício físico é casado, né? Em prol da saúde das pessoas, e é um tema, um assunto bem relevante, principalmente nesse período aí pós da pandemia. E é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês. Sejam bem-vindos. Estamos na era do wellness, né? Então, se por um lado a sociedade, as mídias, o mundo inteiro está sendo levado por muita informação e nem sempre é de qualidade, né? Nem sempre é confiável. E hoje a gente vai falar muito, acho que o principal, né, Cleiton, é falar sobre individualização. Sim. Verdade. Então, acho que a gente está numa era em que tem muitas informações sobre tudo ao mesmo tempo, são muitos esportes. Exatamente. É muito... todo mundo quer praticar alguma coisa, todo mundo quer fazer alguma coisa. E aí também tem um lado negativo nisso, né? Porque se a gente se baseia por um todo, a gente não está seguindo os nossos limites, não está se autoconhecendo. E aí esse é o primeiro passo para o fracasso, não se conhecer. E aí a galera desiste da dieta, desiste da atividade física, mas é porque não se observou como indivíduo, né? Não se observou ali na sua singularidade. Então, eu acho que esse é o principal ponto de partida. Exatamente, Isa. Hoje a gente tem muita dificuldade com os jovens que estão iniciando a prática e acabam que pulando ali a organização, que a gente tem um protocolo a seguir de um planejamento de treinos, que é o ideal, que a gente separa, né? Que é o iniciante, o intermediário e o avançado. E a gente vai vendo os jovens, Alexandre, que são propriamente dito iniciantes por não ter ali uma adaptação neural ao movimento e fazendo exercícios do intermediário para o avançado. Então, isso a curto prazo pode gerar ali uma lesão muscular, uma lesão de forma aguda e até mesmo fazendo com que esse indivíduo tenha uma percepção, esse jovem tenha uma percepção errada do exercício, fugindo ali de um lado para a estética, devido a essa questão, uma ânsia de querer ter um porte físico mais rápido, uma ânsia de não seguir todo um protocolo para se chegar a uma determinada fase, mantendo uma regularidade, né, que é a constância no treinamento, e assim ele pulando de fase. O profissional de educação física vai avaliando ele, Isa, para pular do iniciante para o intermediário, para o avançado, e assim ele mantendo uma constância e com certeza tem muito a ter resultados positivos. A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, né? Que assim, hoje tem muita a questão de excesso de informação e de comparação na internet. Exato. Então, eu quero me comparar ao fulano, né? E eu não sei qual é o treino que ele faz, eu não sei o que ele faz de suplementação. E aí tem muita coisa aí real, né? Que não é verdadeira na internet, né? Pessoas que fazem uso de, enfim, de estimulantes, de anabolizantes, de um monte de coisa, e que acabam criando uma falsa impressão de que se eu fizer o treino e se eu fizer seguir a minha dieta, eu vou ter aquele corpo, né?
Então, isso é um alerta que fica, né, Isa e Cleiton, assim, cada um tem sua individualidade, tem que procurar um Exato. profissional, tanto um nutricionista quanto um profissional de educação física, para montar um treino adequado e fazer uma dieta adequada, né, Exato. para ganho de massa. Exato. Acho que todo bom profissional da nutrição, antes de montar um plano alimentar, antes de desvendar o que tem por trás do metabolismo de cada um, a gente precisa ser bons clínicos, ter raciocínio clínico. E até isso no nosso meio tá difícil, porque tem profissionais e profissionais. Antes da gente ser um bom nutricionista esportivo, um bom nutricionista estético, a gente precisa ter muito raciocínio clínico, unir o que o meu paciente está falando. Então, quando a gente fala de um resultado estético, isso ali é só a ponta do iceberg, sim, porque por trás tem o social, o financeiro, a saúde, o metabolismo, tudo isso é muito diferente mesmo. Então, a galera da nova geração, ela vem impactada por uma genética muito diferente. E aí, a gente precisa entender tudo isso que tem por trás. Se a gente não entender tudo isso que tem por trás e repassar isso para o indivíduo, ele vai ficar numa série de comparações e tentando... Então, assim, isso do que o Cleiton falou, da galera que só enfia um monte de peso e pensa que aquilo ali vai potencializar o resultado. Por outro lado, a nutrição é a galera que só quer bater calorias e pensa que é aquilo ali que vai dar resultado. Sim. Como não? Se a gente não avaliar tudo isso que tem por trás e juntar ali no prato de comida, no suplemento, no manipulado, e para dar os estímulos corretos para o corpo não vai responder. O corpo não responde, ou responde de uma maneira muito negativa. Sim. Né? E aí a galera, os blogueiros, a galera que nem é da área da saúde fica compartilhando aí tudo que eu como em um dia. Sim, aí vai lá tentar fazer. A minha dieta é de 1.600 calorias. Então é essa dieta que eu tenho que fazer para ficar com o corpo assim. E é um risco, né, Isa? É um risco, né? Total. Seguir uma dieta dessa forma. Total. Treinos também, né? Exato. Às vezes como é que eu treino para ficar com o bíceps ou com as costas ou com o tríceps assim. Exato. Aí ele mostra lá uns 4 treinos e diz que vai ficar daquele tamanho fazendo aquele treino. Exato. Né? Olha, Alexandre, a Isa tocou um assunto bem interessante sobre as blogueiras. Lá por volta de 2016, 2018, eu comecei a ver as blogueiras de uma forma, assim, muito positiva. A Isa, acho que você vivenciou isso, em que as mulheres não queriam fazer treino de musculação para membros superiores. Com medo de ficar, Cleiton, meu braço vai ficar forte. Eu já senti que eu olhei no espelho, eu tô com o peitoral grande, o ombro, não quero ficar assim. Aquela máxima de, olha, eu não quero treinar muito para não ficar muito grande. Nossa! Isa. Aí o que a gente fazia? Explicava os princípios básicos, que não tem como com relação aos hormônios, somente testosterona. Só que apareceu as blogueiras com o braço fininho, hipertrofiado, fazendo elevação lateral. Eu achei o máximo, porque através delas, as mulheres, as outras, começaram a fazer membros superiores. Então, isso é muito bom. O que é que eu oriento? Pega o hábito, a constância, a disciplina, mas não necessariamente a motivação. Vida, né? Porque tem dias que você não está motivado. Isso é natural do ser humano, Sim. Você não está motivado. Mas a partir do momento que quando você está disciplinado, não aquela neura da estética, não, disciplinado em prol da saúde. Mas a estética, ela tem muito a ver com a saúde, porque se você se sentir bem consigo, a tua autoestima boa, isso passa a ser saudável. Porque você deixa de estimular o cortisol, por exemplo, Sim. de ter um estresse. Não tem coisa melhor que a gente olhar no espelho e se sentir bem. Então, se você pega um profissional da área da nutrição, né, bem que estude, que seja ali em série com a ciência, que realmente tenha uma dieta individualizada para aquele paciente, pegue um profissional de educação física que realmente está acompanhando as evidências científicas, assim como a parte da nutrição também, e não tem como dar errado. Essa pessoa realmente ela vai, ao longo dos anos, caminhando para ser longevo, Exato. Mas de forma saudável, com os cuidados dos profissionais da medicina também, que é importante. Então, o conselho que eu dou siga as blogueiras, absorva essa parte Sim. daquela automotivação, mas assim, sempre analisando que nem tudo que se vê
é realmente real, entendeu? Sim, com certeza. O que a gente consome nas redes sociais nos inspira, né? Assim como o nosso meio, o meio que a gente tá, os nossos amigos, a nossa companhia, isso tudo nos inspira. E nas redes sociais também, até porque hoje em dia as pessoas passam mais tempo no celular do que convivendo socialmente. Então, óbvio que seguir perfis de blogueiras, de profissionais que estão ali o tempo todo se comunicando é muito interessante, é muito importante. Mas a gente também precisa ser responsável pelo filtro do que a gente absorve, né? Exatamente. Então, não é querer viver a vida da blogueira, mas é utilizar daquela vida, daquela disciplina. E as blogueiras que vivem do corpo mesmo, de ser fitness e tudo mais, elas literalmente vivem para aquilo. Tem empresas patrocinando, tem uma série de coisas. E as pessoas, a vida real não é assim. Então, uma pessoa que é mãe, que trabalha, que estuda, não tem o mesmo tempo, não tem a mesma condição financeira, não tem as mesmas condições sociais de estar vivendo uma vida igual. Então, ao invés de usar essa comparação para se colocar para baixo, a gente precisa se inspirar na disciplina, como o Cleiton falou, a disciplina ela vence qualquer tipo de motivação, qualquer tipo de coisa, porque tudo começa na mentalidade. Se a gente não trabalhar a nossa mentalidade, não adianta, a gente não vai para frente. Não vai. Então, a partir do momento que a gente gira essa chavinha de fazer o que tem que ser feito, independente do que a blogueira diz, das condições que tem, com certeza é o melhor caminho para se ter resultados. É curioso essa questão da comparação, né, que a gente fala nas redes sociais, entender como é que é a sua rotina. Porque às vezes você diz assim, né, que a gente vê muito isso. Quando eu estou indo deixar meus filhos no colégio, o fulano já correu, já nadou, já pedalou, já não sei o quê. Você começa a dizer, gente, o que está acontecendo comigo? Eu mal consigo deixar meu filho. De lá eu já vou trabalhar e a fulana já pedalou, já correu, já fez não sei o quê. E aí de tarde ela está fazendo outra coisa. Mas assim, ela deve ter uma rotina diferente da sua. Talvez ela viva para aquilo. Né? Exatamente. Então, eu lembro que uma vez, só para ilustrar isso, quando eu tinha uma profissional me acompanhando também na academia, eu disse para ela, Flavinha, beijo, Flavinha. Aí, eu disse, Flavinha, eu queria ter a perna igual de jogador de futebol. Aí ela disse assim, Ale, tu não vai ter. Mas por quê? Não, mas ela foi sincera, ela disse, deixa eu te falar, eles vivem para isso. Exato. Eles acordam pensando no treino da manhã, eles treinam, eles têm um descanso, ele tem uma tabela nutricional, ele é acompanhado diariamente. Ele vive para aquilo é a profissão dele, ele é dispensador. Tu trabalha o dia inteiro, tu acorda cedo, trabalha o dia inteiro, vem malhar na hora do almoço. Uma horinha, corrida, volta, trabalha de novo, dorme tarde, tem filho. Ele disse assim, não é a tua rotina, é diferente, então você não vai conseguir. E aquilo foi um negócio, cara, é isso, né? Eu não vou chegar. A gente, é muito complicado, gente, porque a gente entra nas redes sociais e a gente é bombardeado com aqueles poucos segundos da vida das pessoas. E a gente acha que aquilo ali é a vida inteira da pessoa. Exatamente. E a gente mal sabe o que tem por trás da vida de cada um, entendeu? Porque a gente escolhe o que a gente quer postar, né? Eu mesma, dou meu exemplo aqui, que eu mesma percebi que quando eu vendia pela internet, então eu comecei a usar isso a meu favor. Vou compartilhar só as coisas boas e as coisas pessoais que eu acho que vão impactar de alguma forma positiva, entendeu? Por exemplo, essa semana eu não consegui treinar porque eu estou doente, estou há 2 semanas doente. E então, isso daqui eu só vou compartilhar porque eu sei que eu posso usar desse gancho para alertar o meu público sobre alguma coisa. Esse é 1/3, não é nem 1/3 da minha vida, do meu dia a dia, do que aqui. Então, todo mundo pensa assim. Sim. Entendeu? Tanto que quem compartilha muito dos bastidores da sua vida é massacrado ou vive de polêmicas, né? Como algumas pessoas. Então, a gente vê aqueles minúsculos segundos e acha que aquilo ali é a vida da pessoa. E não é. Então, esse é o principal motivo para a gente não se comparar. Verdade. Exato. A gente estava falando também, ainda há pouco, sobre emagrecimento e o uso das canetas emagrecedoras, né? Que é um assunto... Deixa eu ver se eu adivinho, mão de ar. É um assunto extremamente importante, porque as pessoas bem interessante. Falam muito a respeito. Então, assim, como é que chegam esses dois, essa pessoa, como é que ela chega nos dois lados? Como ela chega na academia, como ela chega no consultório e como é que a gente lida com essa pessoa, né? Que está fazendo o uso das canetas emagrecedoras, assim, dentro do universo de cada um. Quem quiser começar. A
As canetas se chamam caneta emagrecedora, né? Mas elas são feitas para tratar a obesidade. Esse é o objetivo delas. Tratar a obesidade, uma doença crônica, multifatorial. Eu falo, repito, todos os dias nas minhas redes sociais, repito que eu sou fã das canetas. Acho a tecnologia maravilhosa. O Mounjaro, a Tirzepatida é incrível, quando muito bem aplicada. E aí a gente entende também que o tratamento, o acompanhamento desse paciente, ele não pode ser só com um profissional. E isso quando tem um profissional por trás, né? Porque tem muita gente que está comprando só a canetinha lá e se aplicando as doses, né? Na verdade. Fazendo sozinho. Fazendo sozinho. E não é assim que funciona. Então, a gente precisa de um médico por trás. A gente precisa de um nutricionista. E de um profissional da educação física, com certeza. Toda uma equipe, né? Toda uma equipe. E esse é o segredo do sucesso. Qual é o perfil dos pacientes hoje? Né? Temos bons estudos, associando o Mounjaro a pacientes com lipedema. Claro, porque a maioria das pacientes com lipedema, das mulheres com lipedema, estão acima do peso. Não temos evidências na estética em si. Ou seja, pessoas magras não precisam fazer uso do Mounjaro, mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Elas usam de qualquer jeito. Exatamente. Não existe não existe essa segurança, né? Então tem que ter muita cautela perante isso. Não foi feita com essa finalidade, mas a gente não pode fugir dessa realidade. Exato. O que eu sempre alerto é que a minha paciente decidiu usar, a aluna, a gente não tem como dizer não tem como proibir, né? Então, ok, você decidiu usar, então vamos ter responsabilidade com o tratamento. Exatamente. Vamos comer direito, vamos suplementar, né? O princípio como é que a Tirzepatida funciona, as canetas como um todo, elas retardam o esvaziamento gástrico. Então, a partir desse momento, além de comer pouco, isso diminui drasticamente as calorias, o que leva a pessoa a se sentir mal, ter todos alguns efeitos colaterais que são chatinhos, ela também diminui a eficácia do que você toma como suplemento, do que você consome. Então, nesse momento, acontece a baixa de vitaminas e tudo mais, isso impacta diretamente na vida, em como a pessoa vai se sentir a pequenas coisas da vida, como trabalhar, dormir, estudar, enfim, e nos resultados estéticos. Exatamente. E o que acontece? A perda de peso rápida, ela cobra um preço muito alto. Tanto nas vitaminas e minerais, da queda disso tudo, como também ao você desinflamar e o seu metabolismo começar a acelerar, junto com a perda de peso, acontece a perda de massa muscular. Que aí entram... Perfeito. Como é que chega lá, né? Quando chega, tá tomando, perdeu massa, como é que chega esse paciente? Então, o que acontece, Alexandre? Logo nesse primeiro momento, que o Mounjaro, ele, lógico, é passado por profissionais médicos, com uma boa orientação, com muita responsabilidade. Nesse primeiro momento, os alunos, eles acabaram obtendo um impacto, um efeito exacerbado de fraqueza, princípios posturais, náuseas. Então, o que foi que eles fizeram? Eles deixaram de treinar 10 dias e começaram a se pesar. E observaram que baixaram o peso muito rápido. Então, sem orientação, em sua maioria, sem orientação do profissional da nutrição, eles achavam que estavam emagrecendo. Mas isso não é o emagrecimento. Quando você perde músculo, você não emagrece. Você apenas perdeu peso. Então, a balança ela é insignificante nesse momento. Exato. Nesse primeiro momento do Mounjaro, as pessoas ficaram praticamente exauridas, fraca, não tinha como treinar. Mesmo a gente tendo um protocolo de treino diferente para as pessoas que estão com a dose do Mounjaro. Mas elas não tinham força, porque ficavam... A temperatura ambiente do estabelecimento incomodava elas, entendeu? Tudo incomoda. Então, era mais fácil ficar em casa e não conseguiam comer. Então, tem que ter, como a Isa está presente, tem que ter uma dieta específica. Para essas pessoas, para que quando elas vêm treinar, a gente consiga entrar com um protocolo, deixando bem claro que é um protocolo diferente de hipertrofia para as pessoas que estão naquele período sobre o efeito do Mounjaro. Existe, de fato, um protocolo lá diferente para eles, que a gente vai observando, e ao longo do treinamento, esses clientes, esses alunos, eles vão dando uma resposta aguda para a gente, com um desenvolvimento no aspecto de força, já se sentindo melhor, perdendo mais aquele aspecto
exaurido, sabe? É como se tivesse baixado toda a massa da pessoa. E vale ressaltar também que no início do Mondial, algumas pessoas deixavam de sair, de frequentar o seu lado social, porque ficaram com aspecto de baixa. Quando você perde massa magra, o teu semblante muda. Sim, A expressão facial, ela muda. Isso é esteticamente falando. Mas fisiologicamente, você corre um risco muito grande de desenvolver uma diabetes tipo 2, porque quando você perde músculo, o músculo ele é um catalisador natural de glicose no sangue, entendeu? Então é ele que vai regularizar a sua glicose no sangue. Então olha o risco que esse aluno, o que esse paciente corre fazendo o uso das famosas canetinhas, né? Sim. Sem a orientação do profissional da nutrição. Mesmo eles obtendo lá a orientação para comprar as canetas, mas se não tiver um nutricionista... Não, é fundamental, né? Não, dificilmente dá certo. E a gente vê que são vários segmentos se adaptando a isso, né? Tipo, os restaurantes diminuindo dose, né? A gente ainda está muito longe dessa era acabar. Mas o que é importante ressaltar é que Monjaro, Sterpatida e todas as outras canetinhas que vão vir, que a gente sabe que vão vir. Não vão vir, assim. É estratégia, é temporário. Perfeito. E assim como existe a estratégia durante o período do uso das canetas, existe a estratégia de treino para aquele momento, Perfeito. que não é uma estratégia que foi focada para aquele momento, porque a gente sabe que é um paciente, que é um aluno, que não vai conseguir progredir carga, por exemplo, que vai se sentir fraco, que vai se sentir tonto, então precisa de uma estratégia para aquele momento. A alimentação também não existe um protocolo pronto para quem, é o mesmo protocolo para todo mundo, não. Mais uma vez, é do mesmo jeito. É adaptado à realidade, à sensação de saciedade, porque isso muda muito de pessoa para pessoa. Sim. Tem gente que não sente nada, tem gente que já sente muito, então não existe nada pronto, fechado. Então, por isso que é tão importante cada caso, um caso. E o acompanhamento, né? Porque eu sempre falo, quando o paciente sai do consultório, é que começam as dúvidas. Quando ele começa a colocar no dia a dia, que ele vai colocar no prato dele, eu posso colocar lá 100 gramas de arroz, mas se ele não estiver conseguindo comer nem 50, Exato. aí eu tenho que ir lá e já suplementar de outro jeito, né? Readaptar e tudo mais. Então, é estratégia. Existem estratégias para aquele momento. E perder massa muscular, Cleito, nunca vai ser uma boa opção. Nunca. Massa muscular é o que sustenta o processo de emagrecimento. É o que te deixa bonita, é o que te deixa saudável, é o que segura a sua saúde em um momento que pode acontecer algo muito grave, um acidente, algo assim que você precisa. O que vai te salvar sempre vai ser a massa muscular. Exatamente. A gente está com um estudo recente agora, na era de 2022 para cá, exatamente sobre isso. Exato. Essa questão da perda exacerbada da massa muscular. De ser casos, dependendo do fator idade, de ser casos irreversíveis. Então, se você tomar o Mondiário, não fizer musculação, não ter uma dieta específica, a musculação, a perda da massa magra vai chegar um momento que você não tem como reverter mais. Se você não parar tudo, fazer todo um trabalho de reposição hormonal para ver se tenta resgatar isso. Mas essas pessoas abaixo de 50 anos, acima de 55 já fica irreversíveis. Olha o problemão, né, Isa? Problemão. Inclusive, se a gente parar agora, colocar no ChatGPT ou no Google qual a doença que mais vai afligir as pessoas a partir desse ano de 2026, a gente pensa que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são as mais altas, câncer, diabetes, enfim. Mas se você pesquisar qual a doença que mais cresce, é a sarcopenia. Exatamente. Então, por um lado, a gente está ali no nosso mundo, né, na nossa bolha, achando que está todo mundo viciado em atividade física, dieta, e zero álcool, e muita performance e tudo mais, mas, por outro lado, a sarcopenia é gritante. E se engana quem pensa que a sarcopenia está presente somente no idoso, que perde naturalmente massa muscular, né, ou na pessoa que está... que é muito magrinha. Muito pelo contrário, existem pessoas obesas e sarcopênicas, porque a sarcopenia é caracterizada pela perda de massa muscular. Perfeito, e não só a perda de peso. Perfeito. E, mais uma vez, não é nada saudável. Então, nós temos uma população mundial obesa e sarcopênica. Exatamente. Peso é irrelevante, né? Às vezes eu fico, gente, eu tô mais pesado. Assim, mas hoje eu vi uma foto de uma moça, fizeram tipo um timeline dela,
com 68 quilos e ela com 68 nas 4 fotos. Ela aqui bem mais cheinha e na última ela toda trincada, assim, bem forte, com E pouca... ainda assim 68 com o mesmo peso manteve. Exato. Então, peso é totalmente... Exato. Esse, de fato, é o emagrecimento, né? Quando a pessoa tem uma elevada massa magra, massa muscular e pouca pesa, gordura, né? né? Então, O músculo pesa. o músculo pesa mais que a gordura. É, né? eu sempre gosto muito de explicar para meus pacientes que quando a gente faz avaliação física, a gente tem ali os resultados do percentual de gordura, né, do adipômetro e tudo mais, das circunferências. Aquilo ali são só números. Então, é importante que nós, como profissionais, a gente Exato. saiba dizer que, Perfeito. ok, eu posso ter 18% de gordura e tanto no percentual ok de massa muscular. Mas pode chegar uma outra pessoa com um biotipo completamente diferente do meu, mas com os números muito parecidos. Mas tendo muito mais massa muscular, muito mais volume, muito mais fibra. Então, assim, números são importantes para a gente se guiar, porque existem protocolos. A literatura é baseada nesses números, mas a vida real, o olhar clínico, tudo que você liga, o visual é muito mais importante. Muito mais importante. Sem falar que a maioria das mulheres hoje, que eu super aprovo, né, que esse é um dos maiores investimentos de você se alimentar bem, fazer musculação. Se tem algo que lhe incomode, fazer uma cirurgia plástica, né? Existem profissionais aí muito competentes. Claro. Então, quando a mulher, com relação à massa magra, ao percentual de gordura, quando a mulher ela coloca prótese, naturalmente, né, Isa, o seu percentual de gordura ele eleva em termos de 3 a 6 pontos percentuais. Então, como muito bem colocado pela Isa, é muito importante que a gente vê, não necessariamente nos números. Então, esse processo todo tem que ter o profissional de educação física, tem que ter o nutricionista, em comum acordo um com o outro, tem que ter o cuidado com o médico, né? Isso sim é longevidade propriamente dita. Isso sim é fazer exercício físico, é fazer atividade física. Tem muita gente que se movimenta muito, mas não tem uma constância. Então, se você pedala, se você nada, se você corre, tem que ter a musculação. A musculação é que ela vai te auxiliar, a né? musculação é a mãe de todos os esportes. Perfeito. Junto com a forma como você se alimenta para ir obtendo massa magra e a partir de uma determinada idade ficar longe da sarcopenia. Exato. Então aí sim você vai ter qualidade de vida. Que viver é diferente de estar vivo. Com você certeza. chegar com 90 anos de idade, Alexandre, viu, Isa? E ter autonomia para andar de bicicleta, para cuidar dos netos, fazer uma atividade do seu dia a dia, para mim esse é um dos melhores investimentos que o ser humano pode obter ao longo dos anos. E a gente falando de sarcopenia e massa magra, por que é tão difícil a gente ganhar massa magra? É uma luta, né? Exato. É uma luta. É mais difícil ganhar massa magra do que emagrecer. Gente, é uma loucura. Às vezes eu digo, pessoal, tu treina? Eu disse, há 8 anos, não parece, mas eu treino, porque é uma muito dificuldade. Difícil. Você dormiu errado, dormiu mal. Perfeito. Já era, perdeu 1 quilo de massa. Exatamente. Não me fala que eu só durmo mal. Naturalmente a gente está perdendo. A gente está falando aqui, a gente está perdendo partículas de massa. Por isso que é muito difícil, né, gente? Como é difícil. Então, o sono é todo um conjunto, né, Isa? O sono, alimentação, o planejamento. Físico. Tem alguma coisa assim que a gente possa, obviamente, que é, além da nutrição, alguns exercícios, algo que a gente possa fazer que dê uma... Olha, se a gente fizer isso aqui, na nutrição a gente consegue um ganho a mais. Se a gente fizer isso daqui no exercício, a gente consegue um ganho a mais. Porque, assim, a gente sabe que em uma horinha ali, 40 minutos a 60 minutos, a gente só não ganha músculo ali, né? Na academia. Não. A gente ganha nas outras 20 e tantas exato, horas aí exato. ao longo do dia. Exato. Mas tem alguma coisa que a gente possa fazer que, olha, se a gente fizer isso daqui melhor, além do que a gente já treina, no plano alimentar dá uma melhorada. E no treino, tem isso daqui que a gente consegue fazer melhor? Tem? Existem ajustes finos, porque a maioria das pessoas pensam que elas treinam direito, mas não treinam direito. Né? As pessoas pensam que é ir pra academia, tem gente que tá ali todo dia, mas não sabe o que é treinar direito. Eu sempre pergunto o nível de intensidade física, né, para meus pacientes. Exato. Você treina quanto tempo? Né? Eu treino 6 vezes na semana. Eu já fico assim, 6 vezes treina muito, hein? Muito. Qual é a intensidade do seu treino? Moderado? Não, é intenso.
qual é o seu tempo de descanso? Tudo isso é importante, né? Da gente saber pra exato. gente poder calcular o gasto Muito bem calórico. colocados, exato. E aí eles, não, é intenso, mas eu passo 1h30 na academia. Eu falei, tem alguma coisa errada, não tá batendo. Não tá. Não tá Essa batendo. conversa aí Porque não se fosse tá... intenso, você não conseguiria treinar 6 vezes na semana. Exatamente. Entendeu? Quem treina intenso não consegue treinar 6 a 7 vezes na semana, não. Então, aí, por aí tu já estranha. Exatamente. E se o teu treino tá durando mais que 1 hora, também já tá esquisito. A parte da musculação em si, né? Tem gente que faz treino de meia hora, né? Né, Cleiton? E obtém resultados muito melhores do que quem mora na academia. Então, tem isso. E dentro da nutrição em si, tem ajustes finos, com certeza. Hoje, dentro da suplementação, da manipulação, a gente tem ativos excelentes que ajudam no ganho de massa muscular, na recuperação. Porque o momento do do treinamento, na verdade, é o ambiente catabolizador. Você está rasgando seus músculos, você está, na verdade, destruindo eles. Você não ganha nada nesse processo. Não ganha nada. Você só está ali machucando, inflamando. Então, é no momento que você sai, é no seu descanso, começa, né? É no que você come que o negócio pega. Que é ali que é a construção. É ali que é a construção. Então, tem sim jogadas de pré e pós-treino. Por isso que é tão importante. Ok, a gente sabe que tem pessoas que só podem treinar a hora que dá. Mas quando você estipula um horário, consegue ter um horário fixo, é melhor. Porque a gente consegue trabalhar nesse pré e pós-treino. Fica mais fácil assim para vocês, isso, lidar com quem treina em um determinado horário, ou seja, pela manhã, pela tarde, pela noite. Mas assim... porque eu fico pensando, né? Como é que eu vou fazer um planejamento alimentar se um dia ele tá de manhã, outro dia ele tá de tarde, outro dia ele tá de noite? Até dá, né? Mas dá um trabalho, né? Dá. Feito é melhor do que perfeito. Exato, Feito é melhor do que perfeito. Mas, para quem não pode ter uma rotina fixa, mas que pelo menos tenha comprometimento com o planejamento por inteiro. Porque a gente consegue, sim, planejar, assim, especificamente ter um pré e um pós-treino. Mas a pessoa tem que ter cada vez, então, mais disciplina com aquilo ali. Exatamente. De não faltar o treino, de comer certinho. Alexandre, já para o treinamento existe. De fato, é a constância, né? É a constância. Mas, essa forma individual, a maioria das pessoas, até mesmo... essa não coloca, eu ia falar profissionais, né? Mas a maioria das pessoas, elas confundem intensidade com carga. Então, a intensidade, a carga, ela é um fator que ela influencia de uma forma positiva, mas não é a principal. É todo um conjunto. A carga-peso, quando ela é muito alta e ela atrapalha a execução, ela passa a ser desprezível. Sim. Aquela musculatura não pode estar preparada. Aquele complexo articular não pode estar adaptado para aquela carga. Então, o que é a intensidade de fato? Intervalo, tempo de descanso entre as séries, a boa execução, acompanhada com a cadência. É método, né? Postura. Se esse cliente, esse paciente, esse aluno, ele tem uma consciência corporal adaptada, o profissional de educação física vai avaliar ele, se ele se enquadra, se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado. Isso eu estou falando de uma pessoa que não tem algo crônico, articular, Exato. que dê para o profissional trabalhar com ele ali com maestria. Mas vamos supor que esse paciente, esse cliente, esse aluno tenha um problema articular, também é possível, tá? Mas o fator principal e muito relevante é ele ter uma constância. E em seu ciclo circadiano, ele conseguir dormir bem, ter um acompanhamento, ter uma reeducação alimentar, em que essa reeducação alimentar, periodicamente avaliada pelo nutricionista, seja acompanhada e trocada, sofrendo ajuste, porque até assim como se você tiver só uma forma de treinar na musculação, você começa a estagnar. Aquela microlesão, ela já não vai gerar mais hipertrofia. Existe, de fato, a mudança de estímulo para que esse processo ocorra, assim como a Isa está aqui presente, a alimentação, que é importante, seguir direitinho, acompanhar. Dá para fazer o ano todo, né? O mesmo cardápio. Não mesmo. E o mesmo treino também. Exatamente. Né? Então, como a Isa bem colocou, lá durante o treinamento de força, você não ganha, mas você pode perder se você exceder. Você já começa a catabolizar, porque ocorrem microlesões durante uma tensão gerada por uma carga, que é a musculação.
você pode perder, porque excedendo. Quem nunca, né? Quem nunca Exato. deu uma lesionadinha Exatamente. porque se empolgou ali, né? Animado, né? Mas olha que interessante, tinha uma moça que treinava comigo, uma moça 50 a mais, treinava comigo, e chegou um outro profissional e dizia, Cleito, que horas a moça treinou com você? Eu disse assim, de 4 até umas 4h45. 45 minutos de tempo? Sim. Musculação? Sim. São 19 horas. Ela fez aula lá em cima, fez não sei o quê, fez lá em cima, fez não sei o quê. Cara, ela não vai se lesionar? Eu disse, não vai, porque ela está há 4 anos. Então, eu já tive que explicar que o objetivo dela é bem específico. Quando ela retornava para casa dela, ela começava a assistir novela, notícias, em sua maioria, notícias ruins, e isso tudo vai atrapalhando o convívio da pessoa. Então, ela ficava... Cara, então, o que foi que eu fiz? Eu adaptei um treinamento para ela, passei um cardio, então a academia para ela passou um espaço de lazer. Então, essa pessoa, terapia, ela né? não está pensando no processo de hipertrofia muscular. É importante, eu preservar a massa muscular dela, mas um todo dela vir para a academia, isso é muito importante. Sim. Então, cada caso é um caso, cada específico, em sua maioria o cliente, o paciente, o aluno, eles já vêm, né, Isa, já com o objetivo que ele quer ter a coxa, não sei de quem, a perna da moça, como é, o a bumbum que tá no de não hype sei da quem. esposa do jogador de futebol, do Vinícius Júnior. A Virgínia. Virgínia, eu quero ter a perna da Virgínia, quero não sei o que, Paraná e tal. Então, a Isa tem que fazer. O bumbum de não sei quem, né? Tem bumbum de não sei quem. Então, a Isa, o Cleiton, tem que rebolar para explicar para aquela pessoa sem desmotivá-la. Sim. Porque, então, aquela pessoa chegou como profissional, o nosso objetivo é explicar para ela com clareza, mas, ao mesmo tempo, não desmotivá-la. Porque isso é bom. Se você vê alguém que você quer ser igual a pessoa, motiva, legal, né? Com certeza. Eu vou encarar de uma forma positiva. Poxa, a pessoa vem para cá buscar atividade física ou buscar exercício físico específico por alguém. Ótimo, que bacana, tá motivando. Por isso que é importante dos profissionais estar ali para orientar. Não dá para se alimentar sem ter um acompanhamento do nutricionista. Não dá para treinar sem ter o professor de sala da academia. Sim. Ou, se puder pagar um personal trainer também. Se vai correr, né? Fazer uma atividade física fora, tem que ter uma assessoria, entendeu? Então, todo esse conjunto é super importante para essas pessoas. Eu sempre falo que no início o corpo responde muito rápido à mudança de hábitos. Então, claro, se você é uma pessoa sedentária, se você não se alimenta muito bem, quando você vai ali no intuitivo, nas receitinhas da internet, no treino basicão, que muitas vezes é passado ali na academia, né? É claro que o seu corpo vai responder. Aí você começa a notar que depois de uns meses vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Por quê? Porque tudo ali já mudou. Exato. Tudo ali já mudou. Entre um encontro e outro que a gente tem com os nossos alunos, com os nossos pacientes, entre um mês e outro, o metabolismo já está completamente diferente. Porque se a gente dá as estratégias corretas para dentro da sua individualidade, o seu corpo vai responder muito rápido, vai acordar. Eu sempre falo, tem paciente meu que chega acima do peso, mas assim, eu não sinto fome, eu como pouco, o que está acontecendo? Aí depois de um mês comendo o que tem para comer e treinando do jeito que é para treinar, começa a sentir fome. Isa, mas eu tô sentindo muita fome, o que está acontecendo? Eu falei, bom sinal, seu metabolismo acordou. Sim, fome é sinal de que você está queimando mais calorias e tudo mais. Aí, ou seja, imagina essa pessoa sozinha, perdida, sem um profissional para dizer para ela, explicar isso. Exato. A pessoa vai achar que tem... internet, né? Aí o que acontece? Aí vai comendo cada vez de menos, com medo. Aí quando chega a hora de comer algo, aí exagera demais naquilo ali, entendeu? Então, assim, tem que ter bons profissionais do lado, não tem jeito. A maior dificuldade que eu vejo dentro da tua área, vou falar a dificuldade que eu vejo dentro da área de cada um, tá? Você me corrige se estiver errado. É seguir o plano alimentar. Seguir, porque tem um planejamento, né? Sim. Tipo, se eu vou passar o dia inteiro fora, eu tenho que planejar todas as minhas refeições dentro, pesado, quer dizer, você montar a rotina. Esse é que eu vejo dentro da nutrição. Não sei se é isso mesmo. Da tua área específica, Cleiton, de treinamento, acho que eu vejo assim, o mais difícil é de você conseguir sozinho, é você manter a motivação, né, que quando vai só aquilo dá uma... Né, do treino, faz errado, aí não vê resultado, né? Vai, treina, 8 anos aí, olha, não tem resultado, né? O que acontece?
Então, eu acho que a maior dificuldade é você manter a motivação, que é mais ou menos o que a gente estava conversando. Perfeito. É isso, Isa. A maior dificuldade é tentar manter fazer esse planejamento acontecer. A questão é que nós, seres humanos, somos habituados com dopaminas rápidas e baratas. Então, a gente quer resultado rápido. E um plano alimentar não te dá resultado rápido. Sim. Um treinamento físico de um mês não te dá o resultado que tu queres em um mês. Então, a gente tem que blindar a nossa mente quando a gente começa a fazer um plano alimentar. E o primeiro passo é aceitar que a gente não vai ser perfeito. Exato. Entendeu? O mundo não vai se ajustar só porque a gente quer seguir um plano alimentar. Nossos entes queridos não vão deixar de adoecer, de falecer. A gente não vai deixar de adoecer só porque a gente quer fazer dieta e quer se exercitar. Sim. Então, o primeiro passo é aceitar que não existe perfeição. A partir do momento que você vê que não existe perfeição e que a constância vence a motivação, aí as coisas começam a se ajustar. Então, muitas vezes eu tenho paciente que diz assim, Nutri, eu não consegui seguir direito, a gente pode adiar o meu retorno? Eu falo, não, a gente não pode adiar, porque a gente precisa conversar sobre isso. Então, eu tenho que quebrar na sua cabeça isso daí, quebrar essa mentalidade de que você precisa ser perfeito. Então, de fato, o que eu, como profissional, minha maior felicidade é quando eu vejo que o meu paciente está conseguindo ter autonomia. Entendeu? A maior felicidade do Cleiton, eu tenho certeza que é quando, eu tenho que ir até só sexta-feira ali com o meu aluno, mas se ele for no sábado, no domingo, cara, eu venci. Perfeito. Então, Exatamente. é igual a minha alegria, quando o meu paciente chega e diz assim, Isa, no sábado, eu fui para um aniversário e eu não exagerei. Eu comi um pedaço de bolo e tô feliz. Ótimo, porque aquele um pedaço de bolo não vai fazer diferença. Sim. Porque aquela refeição livre em si não fez diferença. Não vai fazer diferença, não vai impactar, porque o restante do tempo, em 70% do seu tempo, você está fazendo o que precisa ser feito. Então, não é perfeito, mas é o que você faz na maior parte do tempo. Então, é construção. Quando você vai construindo essa relação com a comida, quando você vai construindo essa relação com a mudança de hábitos, e é como um todo, é quando você organiza seu ambiente, afasta aquilo que te prejudica, começa a inserir novos hábitos, isso daí tem que ter paciência. É muito mais rápido do que a maioria das pessoas imagina, entendeu? Exatamente. Em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, a gente consegue construir grandes coisas e quando a gente olha para trás, a gente vê que foi rápido. Mas na maior parte do tempo pesa e as pessoas pensam que não foi tão rápido assim. Então, isso explica o vício nos anabolizantes. Isso explica o vício nas canetas emagrecedoras, porque as pessoas querem resultados mais rápidos. Rápido, né? Nós somos movidos a essa rapidez. Então, sim, eu acredito que a nossa maior dificuldade hoje é fazer as pessoas seguirem um planejamento. E é exatamente isso. Planejamento envolve estratégia, envolve paciência, envolve mudança de mentalidade. É o supermercado, é a feira, que tem que ir com mais frequência. É organização, é planejamento. Então, por isso que eu parto muito desse princípio, né? De dar autonomia. Eu faço incontáveis materiais, e-books. Eu falo, porque eu sempre falo, né, que eu vendo acompanhamentos. Eu não vendo simplesmente, tenho as consultas avulsas, mas os acompanhamentos são mais importantes. Porque eu sei que é no dia a dia que a dúvida surge. Então, quantas vezes eu não recebo mensagens dos meus pacientes dizendo assim, Isabelle, essa semana eu adoeci. Já acontece muito, terminei com meu namorado. Não consigo comer, Nutri. Quer que eu faça? Me ajuda. Faz o quê, né? Agora conta pra gente, né? faz o quê? Exato, terminei com meu namorado. Primeiramente, não deixe de ir pra academia. Exato. Vai logo acionar a dopamina na academia, porque a fica mais academia, fácil. a gente é incrível, a gente nunca quer ir, a gente vai e volta. Ainda bem que eu vim. Faz uma viagem. E come, não deixa E de comer. treina, Por mais exato. que diminua a quantidade e tal. Aí depende muito do que cada um tá sentindo, né? E existem adaptações. Eu acho que o que frustra muitas pessoas é também as experiências ruins que elas tiveram com outros profissionais. Então, quando a gente consegue levar em consideração a vida real da pessoa, e a pessoa diz, caramba, eu não precisei deixar de comer aquilo que eu gosto, eu não precisei cortar, quando a pessoa não tem essa experiência traumática também, aí ela já fica, ufa, então é mais fácil do que eu imaginava, Quando né? eu converso, às vezes, com algumas pessoas sobre isso, eles dizem assim, tô jantando o quê? Tem gente, um ovo cozido. Ai. Aí quando eu ouço isso, eu disse, não faz isso. Mas por que eu tô emagrecendo? Eu disse, então, mas... a custa de quê, né? Menos daqui a um mês, você vai cansar do ovo, porque tem uma hora assim que você não aguenta mais comer um ovo. E aí, quando você volta
volta com toda a carga, né? Que é o problema de quando você faz algo muito restritivo, né? Exato. Volta com toda Uma a das carga. coisas Acho que a gente pensa que não existe mais é aquele medo de comer carboidrato, né? Mas a Sim, maioria exatamente. das pessoas que eu Exato. converso ainda tem muito medo de comer vamos já carboidrato. falar dele aqui. Peraí. Exatamente. Mas me fala, Fala, os Cleiton. desafios lá, Cleiton. Bom, Alexandre, o que acontece? Principal Como a Isa dificuldade. mencionou, a psicologia ela tem que estar acoplada com o profissional, né? Então, antes mesmo de iniciar um treino, é bom o profissional compreender aquele cliente no seu todo, no seu dia a dia, se ele é pai, se é mãe, se é filho, se tem... A maioria das pessoas tem alguns problemas internos, então, graças a Deus, a gente tem essa felicidade dos pacientes, clientes colocar isso para a gente elaborar um treino para ele conforme toda a rotina dele antes da academia. Então, fica mais fácil para a gente adaptar e, através de uma anamnese, a gente vai compreendendo o que essa pessoa gosta. Eu penso assim, se algum dia eu fosse fazer algo que eu estou indo por uma orientação médica, ou porque todo mundo está falando que exercício físico é saúde, é qualidade de vida, vai me deixar longevo, então eu vou fazer, mas eu não gosto. Então, se você pega um profissional que não tenha esse cuidado com o cliente, como a Isa colocou, ele vai perder aquela pessoa, porque a pessoa vai ter assim um gatilho de não gostar. Eu vou criar um exemplo bem claro. Uma pessoa que nunca treinou, chegar numa academia e o profissional for utilizar os métodos do treinamento, que é eficiente, mas para aquela pessoa não é isso. Entender o momento dele. Entender o momento, depois de uns 10 minutos, esse cliente, ele vai liberando alguns hormônios, dentre eles beta-endorfina, irisina, dopamina. Então, ele vai ficando mais leve. Então, Exato. o profissional ele vai tendo ali aquela habilidade de ir manuseando aquele paciente, aquele cliente, e no intervalo não ficar monótono, não ficar despercebido, mas puxar um assunto que ele goste. Onde que ele descobriu esse assunto? Lá na anamnese, lá atrás, e a partir do momento que ele conheceu a história desse aluno. Então, fica mais fácil. Quando o aluno olhar para o relógio e falou, nossa, passou muito rápido, Cleiton. Olha só o feedback positivo que eu vou sentir. Né? Ele vai olhar para mim e vai dizer, Cleiton, amanhã que horas vai ser? Eu ganhei o dia. Deu certo. Deu certo o meu programa com ele. Deu certo, olha só. Então, a partir desse caminho, eu pego essa pessoa, eu resgato ela para um lado e consigo aplicar, como a Isa bem colocou, ao longo de um processo, né, com uma constância. Eu sei que essa pessoa vai se sentir melhor. Ele vai se sentir com mais autonomia, vai se olhar no espelho de uma outra forma. Se ele vai dar uma palestra, se ele vai para um outro canto, ele vai bocejar menos. Ele vai ficar mais disposto, porque ele libera durante o exercício alguns hormônios. Então, eu gosto de seguir muito nessa linha que eu vejo que dá super certo. E também, quando aquele cliente, ele não conseguir, por alguma razão, por falta de tempo, chegar no horário ou não conseguir treinar naquele dia, eu tenho que ter uma estratégia para falar, seu João, não se preocupe. Se não conseguiu, resolva suas coisas, fique tranquilo. Amanhã eu vou conseguir um horário bom para você. Cleiton, não consigo amanhã. E depois da manhã? Consigo. Ótimo, então não se preocupe que eu vou lhe mandar uma mensagem. Então eu tratei aquela situação, que talvez ele esteja com problema fora, mas eu tratei com leveza e com muito cuidado, com flexibilidade, para eu já não dar um gatilho para ele de resistência. Porque eu sei, a gente sabe, né, Isa, que isso tudo, essa forma como a gente lida, vai ser bom para eles. Com certeza, porque as pessoas querem desistir fácil. Sim, entendeu? Meu Exatamente. Deus, eu perdi meu cachorro essa semana, e quer desistir, sabe? E aí, quantas vezes mais essa pessoa precisa recomeçar? Né? E recomeçar Quantas vezes essa pessoa... E recomeçar é duro, é frustrante. Então, quando você... agora, no início do ano, eu trabalhei muito essa mentalidade, fiz muitos vídeos sobre isso. Não é melhor você já continuar o processo ao invés de dizer que você vai recomeçar? E quando você começa um processo já dizendo assim, bora ver o que vai ser dessa vez, né? Você já está determinando que vai dar errado. Eu paguei a academia esse mês, mas bora ver, né, se eu consigo cumprir. Bora ver se eu consigo ir. Você já está determinando que você não vai.
Então, quando as nossas palavras têm poder, porque a gente manda isso pro Sim. subconsciente o tempo todo. Então, quando você diz, não, dessa vez vai dar certo. Não, dessa vez eu tô pagando aqui minha nutricionista, meu personal, mas é porque eu sei que vai dar certo dessa vez. Disponível para fazer. E assim, é muito importante falar sobre isso, porque as críticas, elas nunca vêm de alguém que tá melhor. Eu trabalho muito isso na mentalidade dos meus pacientes, porque muitas vezes a pessoa desanima não é porque ela realmente desacredita de si, mas é porque ela escuta críticas das pessoas que amam, muitas vezes, das pessoas que estão dentro de casa, às vezes dos pais, dos filhos, do companheiro. Sim. E aí, eu sempre falo, você escutou a crítica de alguém, se pergunte, essa pessoa não queria estar melhor? Será que ela também não queria estar tendo a força que você tem de mudar, de criar novos hábitos, de ir todos os dias para academia? Perfeito. Então, a gente cresce no desconforto, não tem jeito, Sim. não é na zona de conforto. Não é na zona de conforto que a gente evolui, que a gente cria novos hábitos, não é. Quando a gente tá lá na academia, a gente fica se perguntando 1 milhão de vezes, meu Deus, o que que eu tô fazendo na minha vida? Aí depois a gente passa na frente do espelho e a gente vê aquela minúscula mudança que só a gente tá vendo. E aí pronto, já é o pré-treino. Nossa, é uma maravilha, é uma maravilha. Mas olha, e vamos falar então do temido carboidrato? Ai, Porque eu sei que, né, eu sou ele é carbo-friend. temido, ele é extremamente importante, porque ele também, se não tiver, vai impactar na tua vida também, né, lá na academia. Então, na performance, energia, né? Energia. Então, o pessoal ainda tem muito medo, né, Muito, Isa, de muito comer carboidrato e tudo. tem muito então, medo de carboidrato. O que acontece? como é que você faz para explicar que tem que comer, que precisa? O carboidrato, quando você diminui drasticamente a ingestão dele, ou corta, como muita gente faz, a pessoa enxuga mais rápido. Mas a pessoa enxuga mais rápido porque o carboidrato, ele suga água, né? Pra dentro do músculo, enfim. Então, naqueles primeiros dias ali, você perde peso na balança, porque você está perdendo água e com o tempo você começa a perder massa muscular. Perfeito. A nossa primeira reserva de energia é o carboidrato. Então, assim, sem carboidrato não existe rendimento para nada. Inclusive, não existe rendimento para pensar. E é por isso que as pessoas ficam mal-humoradas, estressadas, Exato, entendeu? exato. Assim como muitas vezes a estratégia pode nem ser a low carb, né? Porque existe a estratégia low carb e, quando bem aplicada, Exatamente, ela faz sentido, ela pode fazer sentido em alguns pacientes, se eles estiverem bem adaptados metabolicamente, se eles souberem, tiverem cabeça também, porque não é qualquer pessoa que tem cabeça para fazer uma dieta low carb. Mas muitas vezes ela é aplicada e a pessoa pensa que ela está tendo resultado, mas só que aí pode perguntar para quem fez essa besteira no momento que ela teve a possibilidade de sair da dieta e comer algo que ela queria, ela exagerou. Então, você entra no ciclo de frustração. Então, as pessoas, elas confundem tirar o carboidrato com parar de comer besteira. É óbvio que se você parar de comer pão à torta e a rodo, parar de comer pizza, hambúrguer, é óbvio que você vai emagrecer. Exato. Mas se você cortar Exatamente. essas coisas, Exatamente. você já vai emagrecer sem precisar cortar arroz, o pão de forma certinha, Exato. entendeu? Macarrão, por aí Macarrão. vai, né? Que é comida de verdade, né? E lá na academia, sem carbo, Não vai, dá, né? não dá. Não tem Não força. dá. Existe Não lá dá. muita gente, dependendo do horário, como a Isa bem colocou, é uma estratégia utilizada, né? Cortar carboidrato. Mas é uma via que acho que sem ela é imprescindível. A pessoa obter performance, ela vai declinar no seu aspecto de força. Existe, como a Isa colocou, algumas estratégias utilizadas. Existem alunos que vêm com estratégia dessa forma. A gente consegue se adaptar, mas é muito passageiro, né, Isa? São Porque estratégias. o horário vai influenciar no horário, sobre a questão do princípio de proteção postural, que é a famosa cara branca. Então, o carboidrato, ele contribui de forma significativa no processo de hipertrofia muscular. Né? É como se fosse um veículo ele bateu a reserva, só tem que ter aquele tempo para chegar no posto e reabastecer o veículo. Exato. Assim é o corpo humano. Você está lá, bateu a reserva de glicogênio, é uma estratégia adotada pelo nutricionista para até mesmo ter uma variação de estímulo alimentar. Mas não dá para prosseguir, que essa pessoa vai perder músculo e, né, Isa, consequentemente, o seu desempenho vai cair na musculação. Né? A nossa primeira reserva de energia é o carboidrato. Então, pensa, para qualquer coisa, para pensar, para você agir, para você respirar, trabalhar, se exercitar, primeiro a nossa fonte de energia é o carboidrato. Se você não tiver carboidrato suficiente disponível, o que ele vai atrás? Da proteína. Onde é que a gente tem proteína? No músculo. Então, por último,
ele vai atrás das gorduras. Então, assim, olha o caminho que ele percorre. E é igual nas atividades aeróbicas também, né? Nos famosos cardios. Primeiro se queima carboidrato, e aí depois vai atrás das gorduras. Ou seja, a partir de 30, 40 minutos, mais ou menos, né? Que ele vai começar a metabolizar ali gordura mesmo. Então, as pessoas pensam que... Tem gente que também é fã dos aeróbicos e não quer fazer musculação, né? Jurando que vai queimar mais gordura. Já até passou mais isso. Já até passou mais essa comprovado, fase. Né? É pelo excesso de informações. Comprovado na prática mesmo. Exato. Mas, então, assim, sem carboidrato não dá. Não dá. E então, principalmente agora que a gente está na era dos endurances, né? Do pedal, das corridas, o carboidrato é super importante. Super importante. E hoje mesmo eu gravei um vídeo que vai acontecer uma corrida super importante esse final de semana, que é a corrida do Bel Marques, né? Que vai ter festa depois, o show e tudo mais. Eu gravei um vídeo para falar sobre isso, porque existe o famoso carbar no pré-corrida. E aí a pessoa pensa que é para comer igual louco. Tudo que vier pela frente não é assim. Não é bem assim. A qualidade do carboidrato que a gente escolhe é muito importante no impacto dos treinos. Perfeito. Então, a gente precisa escolher esse carboidrato com qualidade. Ainda tem isso, né, Isa? Qual carboidrato utilizar, né? Com qualidade. Principalmente quando a gente fala sobre o emagrecimento. Perfeito. Porque no emagrecimento, a nossa principal estratégia é o déficit calórico. Comer menos do que se gasta. Porém, muitas vezes não é assim. Às vezes, só de você mudar os hábitos, não necessariamente aplicando déficit calórico, a pessoa já responde muito bem ao processo de emagrecimento. E aí, o que acontece? Quando a gente aplica o déficit calórico, nos primeiros dias isso impacta muito na atividade física. Por isso a importância do nutricionista ir lá conversar. Olha, fulana de tal vai começar uma dieta de emagrecimento, 1.400, 1.500 calorias. Então, ela vai sentir essa semana o impacto. Aí a pessoa começa a se sentir um pouco tonta e tudo mais. Nem sempre esse déficit calórico é em carboidratos. Às vezes é, às vezes não é. Mas só o fato dela estar comendo menos é óbvio que o metabolismo vai sentir. E aí cabe ao profissional de educação física adequar os treinos também, para não exigir muito da pessoa. Só que depois a adaptação é feita. E depois que a adaptação é feita... Olha, pessoal, a conversa está muito boa, mas já passou o nosso tempo. E embora aqui mais uma hora fácil a gente conversando. Eu queria primeiro agradecer muito a vinda de vocês, ao Cleiton, à Isabelle. Muito obrigado. Eu queria que vocês, se quisessem deixar uma mensagem final, uma mensagem, uma dica, alguma coisa assim. Depois, quando eu for encerrar ali, vou deixar os contatos de vocês, sempre ficam embaixo do vídeo. Então, para depois quem quiser seguir, quem quiser acompanhar. Mas eu queria encerrar deixando cada um deixasse essa dica, sua mensagem. Pode ficar à vontade, a câmera está ali à vontade. À vontade, isso. Pode. Mulheres. Ai, meu Deus, eu nem sei o que dizer direito. Gente, a busca por um profissional da nutrição, ela é mais do que simplesmente para quem quer resultados estéticos, ela é para a vida. Eu sou especialista em nutrição esportiva e estética e performance. E quando a gente fala de performance, não é só esportiva, tá? É performance da vida. Isso. É envelhecer bem e com saúde. Então, não é um luxo, é um privilégio poder procurar bons profissionais e se guiar com eles aí por um bom tempo. Então, pensem nisso, priorizem a saúde de vocês, entendam que é um privilégio e valorizem isso. Obrigado. Cleiton, bom, Alexandre, eu queria agradecer a Isa pelo momento, né, de trocas, muito bom. E queria mandar um recado para que as pessoas se exercitassem, porque isso é saúde, isso é qualidade de vida, isso é viver, né? Isso é ter autonomia funcional mais para frente, você brincar com seus netos. Então, busque profissionais de educação física, busque bons nutricionistas, busque bons profissionais médicos, porque realmente isso é o maior investimento que o ser humano pode obter. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Isabelle. Obrigada, Lê. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui. Gostou do nosso podcast hoje? Muito legal, né? Muita informação nova, boa. Então, não esquece de seguir. A gente vai deixar os contatos deles aqui embaixo. E queria agradecer vocês pela audiência. Curte, comenta, compartilha. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal.